bem-vindos a mais uma aula de matemática de forma online ainda, né? Mas daqui uns dias iremos nos ver pessoalmente. Então, já que eu já falei, né, com vocês como foi que surgiu os números, né? Como surgiu a matemática, vocês agora irão estudar números naturais e sistema de numeração natural. Esse assunto está no livro do 6º ano, que vocês ainda irão receber. Esse livro aqui de matemática do 6º ano, certo? E, para começar, é preciso saber o que é um sistema de numeração, certo? Então, o sistema de numeração decimal é um conjunto de símbolos matemáticos onde estes representam valores numéricos agrupados em 10 unidades, certo? Mas, no caso, o que seria, quais os tipos do sistema de numeração? Vamos lá. Na história, né, vários povos diferentes usaram sistemas de numeração, né, e existem alguns deles que foram mais estudados, que no caso é o sistema de numeração chinês, o maia, o egípcio, o romano e o babilônico, certo? Então, olha só, vou aqui mostrar aqui para vocês. Aqui no livro de vocês, algumas formas do sistema de numeração, certo? Existente. Então, olha só o que vocês irão fazer agora. Vocês não assistir esse videozinho aí que eu vou deixar para vocês. E após o vídeo, certo? Vocês irão responder a atividade que eu vou deixar, certo? Assista o vídeo. Quando for copiar a atividade, copie o cabeçalho direitinho, o nome do colégio, nome da professora Valéria Vieira, aluno, componente curricular matemática, coloque a data de hoje, a série que vocês estudam, que é o 6º ano, e o turno, que é turno matutino, certo? Depois vão copiar as perguntas à caneta, copie de caneta e responda a lápis, ok? Beijo e até a próxima! O tema tem esse nome por ser uma invenção dos hindus e ser difundido pelos árabes para a Europa Ocidental durante a Idade Média. Os primeiros registros datam de 250 antes da Era Comum, e os algarismos eram esses. O algarismo para o zero só foi introduzido por volta do ano 500 da Era Comum, e mais algumas modificações foram feitas ao longo dos séculos, até chegar ao que usamos hoje. Veja só. Algo importante de comentar é sobre essa história, que provavelmente você já tenha visto na internet. Ela diz que a origem dos algarismos está associada a ângulos, mas como você acabou de ver, os algarismos eram bem diferentes no começo. Então essa forma apresentada, apesar de interessante, não possui qualquer embasamento histórico. Na época que eles chegaram à Europa, os cálculos eram feitos com o uso de ábacos e os números eram escritos usando o sistema romano. Como o sistema indo-arábico era mais simples, ele facilitou muito a escrita e a leitura dos números. Veja alguns exemplos de números escritos em vários sistemas numéricos diferentes. Um dos responsáveis por difundir o sistema na Europa foi Fibonacci, por meio da sua obra Liber Abaci, na qual ele descreveu os 10 símbolos do sistema e os usou para resolver problemas. Esse sistema é capaz de representar qualquer número, por maior ou menor que seja, de maneira simples. Agora, vamos rever alguns pontos importantes. O sistema é dito decimal por agruparmos de 10 em 10, e possuímos 10 símbolos, que são chamados de algarismos ou dígitos,
que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, usados para representar todos os números. É dito posicional porque a ordem dos algarismos determina o valor que representam. Veja só, esse número é o 15, mas se invertermos o 1 com o 5, temos 51. Isso acontece porque o sistema é posicional. A primeira casa da direita, ou primeira ordem, representa as unidades. Já a segunda casa, ou segunda ordem, representa as dezenas. Se decompormos os números, isto é, separarmos as casas, vemos que 15 é 10 mais 5 e 51 é 50 mais 1. Agora veja o número 246. Se o decompormos, teremos 200 mais 40 mais 6, ou seja, 2 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. Quanto maior o número, mais casas ele vai precisar. Assim, para deixar tudo organizado, fazemos o seguinte: temos 3 ordens, que são as unidades, as dezenas e as centenas, que agrupamos de 3 em 3 para formar as classes. Assim, essas 3 compõem a classe das unidades. Agora, veja o número 457.862. Ele tem 2 classes, a classe das unidades e a classe dos milhares, na qual temos as unidades dos milhares, as dezenas dos milhares e as centenas dos milhares. Veja que colocamos um ponto entre as classes. Ele serve para ajudar a leitura, mas há também quem prefira deixar um pequeno espaço entre as classes. Temos também a classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Você pode ter notado que cada casa à esquerda é 10 vezes maior do que a anterior. Por exemplo, veja o que acontece com o número 1245. Podemos reescrevê-lo como 1000 mais 200 mais 40 mais 5, ou ainda como 1 vezes 1000 mais 2 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5. Note que cada algarismo à esquerda está numa casa 10 vezes maior que a casa à sua direita. Por sermos capazes de decompor qualquer número dessa maneira, é que os algoritmos, isto é, os métodos que usamos para somar, subtrair, multiplicar ou dividir, são fáceis de fazer. Por exemplo, se quisermos somar 2 números, como 132 com 365, basta somar seus algarismos. Veja só o que acontece quando os decompomos. 132 fica como 100 mais 30 mais 2, e 365 como 300 mais 60 mais 5. Somando unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, temos 2 mais 5 igual a 7, 30 mais 60 igual a 90 e 100 mais 300 igual a 400. Juntando essas parcelas, ficamos com 497, o que foi bem fácil de calcular. Com isso, podemos explorar métodos de fazer as operações, mas isso já é assunto para outro vídeo.